A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo e a Núclea apresentam Letras Pretas. Sejam todos, todas e todes muito bem-vindos ao Letras Pretas, o programa que mergulha na literatura produzida por autores da comunidade negra, através do olhar, da escuta e da escrita de quem a constrói. Eu sou Paloma Santos e comigo aqui o meu parça, o meu amigo, ele que é o rei dos microfones, Max Apresentador. Salve, salve, simpatia! É sempre um privilégio ser apresentado por você, Paloma. Muito obrigado por me convidar também, né? Um convite, no final das contas, nessa roda dividida histórias, ideias e palavras. Hoje, nosso episódio é sobre o livro Rastros de Resistência, Histórias de Luta e Liberdade do Povo Negro. E quem nos acompanha nessa conversa é a pessoa preta responsável por essa obra, Alê Santos. Muito obrigado pela presença, meu parceiro. Tudo bem com você? Oi, Paloma, oi, Max. É um prazer imenso estar aqui falando de algo que eu amo, que é literatura, e falando desse livro que marcou minha vida pra caramba. Obrigado pelo convite. Lindeza! E temos mais um companheiro nesse programa, alguém que vai nos ajudar a aprofundar o papo de hoje. Eu tô falando de quem? Eu tô falando dele, jornalista, catedrático e leitor atento, Juca Guimarães. Salve, salve, Juca! Seja muito bem-vindo! Oi, Paloma! Sou super feliz. Max, que saudade! A gente tá aqui hoje para falar de um livro maravilhoso. Alê Santos fez um golaço, acertou em cheio, tanto na abordagem da história, como na profundidade de escolha do que falar sobre esse livro. E quando a gente pensa que o povo brasileiro precisa de memória, precisa ter orgulho dos seus heróis, da sua nacionalidade, da sua brasilidade, a gente não esquece, não pode esquecer nunca o quanto é importante ter isso registrado, ter compartilhado com as pessoas de uma forma clara e muito bem detalhada de quem nós somos e onde nós viemos, né? E o Alê acertou isso muito bem nesse livro. Vou fazer aqui uma pergunta para vocês, um bate-bola aqui, uma dúvida aqui. Paloma, Max, vocês sabem quanto seria, aqui só no Brasil, o tempo de escravidão se o Brasil tivesse só 10 dias de vida? 10 dias de vida. Você sabe, Max? Pensando bem? Não tenho ideia, não faço ideia, velho. Se fosse 10 dias de história, seriam 7 dias e meio de escravidão e 2 dias e meio só do pós-escravidão. Da Lei Áurea pra cá. Então, imagina, você tá vivendo 10 dias, ficou 7 dias e meio sem ter direitos, sem ter salário, sem ter nome, sem ter história. E aí, 2 dias e meio depois, tendo todo esse peso dessa violência, aí você é uma pessoa vivendo num mundo que te oprime, que nega a sua história, que te odeia, que racializa de forma muito inferior. Essa é a realidade brasileira. As marcas da escravidão são muito recentes. E além disso, a gente tem um passado histórico antes da escravidão, que é o nosso passado em África, no africano, que também não é muito bem contado. O que o Alê fez? O Alê pegou um livro e criou os rastros, ele fez um mapa pra gente, uma enciclopédia, que eu diria até, mostrando que a gente tem muita história boa para contar, muito herói para ser celebrado. Alguns momentos são tristes, né? Mas, no geral, o livro traz a importância do registro histórico, de falar os nomes das pessoas. Quem não tem nome não tem história. Então, Alê, tipo, eu estava conversando com isso. Na sua experiência de vida, qual a importância de ter esse conhecimento, essa base de história para se sentir alguém, para sua autoestima? Cara, isso tem tudo a ver com o ideal de ego e subjetividade. Engraçado que eu gravei um episódio do meu pod exatamente falando sobre isso essa semana, porque quando você imagina, por exemplo, pessoas estrategistas do mundo, as pessoas vão falar de Sun Tzu, pessoas que são reis, são príncipes, as pessoas vão falar de vários reis da Inglaterra, de várias rainhas, de princesas que existiram. Isso tudo constitui um imaginário, né, propagado pela mídia de entretenimento de massa, em filmes, novelas, histórias em quadrinhos, em rádio, novelas e tudo ao longo do século e tal, das tirinhas de humor. E aí o que acontece é que pessoas brancas têm todo o ideal de ego construído com qualquer subjetividade. Eu quero ser um estrategista, eu quero ser um vilão, eu quero ter uma referência de uma pessoa, de uma mulher que lutou e que foi uma santa, sabe? Tem a humanidade, a branquitude,
pessoas brancas, que se consideraram humanidade, elas têm todas umas cartas de subjetividade espalhadas para elas escolherem como construir a sua personalidade. E ao não ter histórias, as pessoas negras são a subjetividade, a autoestima, o ideal de ego de pessoas negras é destruído, devastado. Eu acho que o James Baldwin fala isso no Eu Não Sou Seu Negro, né? Você não tem referência, não sabe para onde ir, você não sabe de onde você veio, e a grande narrativa que existia na sociedade as pessoas negras eram escravizadas porque elas nasceram para se sentir inferior, sabe? Então, o apagamento dos nomes era para evitar que nós construíssemos subjetividade de todas as maneiras, para entender-se que a gente também poderíamos ser piratas, como uma das histórias que eu conto no livro, porque a gente também poderia ser uma médica enfermeira que salvou todo um povo da Argentina, sabe? Então a gente poderia ser o primeiro povo negro livre em todas as Américas, como aconteceu na Colômbia. Então a gente não tinha essa subjetividade. Foi nessa percepção de construir quem eu verdadeiramente era, para encontrar essas coisas que construíam as peças da minha psique, da minha subjetividade enquanto ser humano negro, que a gente não era considerado ser humano negro, mas a constituição do ser humano negro é de você resgatar os pedaços das histórias que consolidam as imagens na sua cabeça para você viver nesse mundo, tá ligado? Acho que é muito sobre isso. E eu acho bacana, Ale, que o seu livro, ele é de 2025, o livro é super recente, é desse ano o livro. Você pegou o passado, né, fez um mergulho profundo no passado, mas você traz no presente um espelho de heroísmo, né? Porque a gente tem que transmitir aos heróis, a gente tem que ter a luta é muito solitária às vezes. Acho que nós temos uma época de tecnologia, de informação, que a gente luta muito sozinho. E quando a gente tem um espelho, um herói, para se admirar, se mirar, a gente consegue criar uma base para o futuro. Então, acho que conecta muito também a nossa imagem de como vai ser o futuro daqui para frente. Quais são as nossas lutas a serem desenvolvidas e quem lutou lá atrás, que nos ensina também, né? Sim. Então, acho que é muito sobre... Ale, desculpa te cortar só um pouquinho antes de você responder, porque acho que vai corroborar o que eu vou te perguntar. Claro. Não sei se você já teve a impressão, ou se todos nós que já tivemos a impressão, sei lá, tô assistindo os Vikings, e eles têm toda a história do povo branco, e conseguem contar as histórias do Vikings e bem direitinho. Aí você vai pra Roma, vê toda a história do povo romano, não sei o quê. Aí você liga o Netflix e entra num outro filme, e aí tem toda a história. E a nossa história, a gente não tem ela contada desse jeito, né, Ale? Eu acho que tem a ver com o que o Juca te perguntou, eu queria que você fizesse esse contexto pra gente. Obrigado. É isso, é sobre ter essa gama de personagens. Por exemplo, a gente conhece a história dos Vikings, como você falou, os povos nórdicos lá e tal, da Noruega, esses lugares. E aí você vai ter o Viking, que é o guerreiro, o Viking, que às vezes ele é o vilão, o Viking, que às vezes é a lagarta, que é a mulher, que é a guerreira. Tem muita subjetividade diferente. E essa subjetividade faz com que as pessoas olhem para os povos vikings e falem, olha, eles eram considerados bárbaros também pela Igreja Católica, mas olha como eles eram diferentemente bárbaros, olha como eles tinham as suas estratégias de luta. E esse tipo de olhar racista fez com que as pessoas olhassem para as guerras que eles tinham na África e falaram, não, são só selvagens. Não, eles não são selvagens, eles são grandiosos, líderes, como Shaka Zulu, que praticamente revolucionou a guerra, a forma de batalha do continente africano, tá ligado? O Império Zulu só existe hoje porque eles sobreviveram durante muito tempo nas guerras contra os ingleses. Os ingleses não conseguiram dar conta deles durante séculos por conta da organização militar que o Shaka Zulu constituiu. Isso aí, a gente está falando de um dos maiores generais de guerra da história da humanidade. Ele é preto, ele é Zulu, tá ligado? Ele é africano. E a gente só olha para os vikings como os grandes guerreiros. Não, é isso. Nós tivemos toda essa gama de heróis, subjetividades, estratégias, lutas, formas diferentes de existir no continente africano, no Brasil também. Eu trago várias histórias que às vezes as pessoas falam, nossa, eu não sabia que o dragão do mar conseguiu libertar o povo negro antes da princesa Isabel, sabe? A vanguarda da liberdade no nosso país está no Ceará. O primeiro povo livre, negro desse país veio do Ceará. Então olha como a gente olha pro Nordeste e as pessoas têm raiva de olhar pro Nordeste, sim, mano, porque eles não são, assim, o que é legal da história
do Dragão do Mar, que foi uma revolta popular. O povo nordestino, né? Os jangadeiros não queriam mais descer os escravos, as pessoas escravizadas das embarcações. E aí o que é legal também ver é que na história do Dragão do Mar, o povo, até o povo branco pobre, já passado por 100 anos de seca. Então todo mundo, na hora que via uma carruagem, uma carroça com uma pessoa negra escravizada, apedrejava e se juntava, sabe? O Ceará ele é a vanguarda da liberdade do nosso país. Então, quando a gente conta essas histórias, tudo isso ajuda a gente a pensar um Brasil diferente para o futuro. Sim, você cita Teresa de Banguela, cita João Cândido, assim, as histórias que a gente de luta do seu livro, que são contadas e algumas relembradas aqui, são muito importantes, porque é isso, a gente tanto fala que a escravidão não foi aceita pelo povo negro, não foi naturalizada, não fez parte da história brasileira. É uma posição de luta, né? Uma violência, que foi uma opressão que gerou uma reação tão grande, tão forte, que foi impossível manter, né? O passo civilizatório do Brasil com o fim da abolição não é um mecanismo legislativo. Não é uma carta legislativa. É um reflexo de uma luta e continua após a abolição também. Por exemplo, João Cândido começo do século XX, né? A revolta de Bato em 1911, que lutou contra a agressão física na Marinha, né? Punição na Marinha. Tá no seu livro também, isso, né? Isso, porque o exército ainda... Porque quando a gente esquece que o Brasil é continental, né? Então, instaura uma lei no lugar do Brasil, hoje, em 2025, começou agora a exigir, por exemplo, extintor em carros. Até chegar na ponta do Brasil, a vistoria dessa lei demora anos, Você imagina naquele momento pós-república. Então, quando aboliram a escravidão ali no Rio de Janeiro, primeiro que já tinha sido abolido em vários lugares, assim. Eu moro perto de uma cidade aqui, que eu moro atualmente em Belém do Pará, né? Então, acho que é Benevides, primeira cidade do estado do Pará a libertar as pessoas escravizadas antes da Lei Áurea também acontecer. Então, esse processo já estava sendo corroído, primeiro por revoltas mesmo de pessoas negras que já aconteciam no último século. Também teve a discussão dos abolicionistas negros, que foi importante pra caramba. Teve as irmandades negras que juntavam dinheiro. Então, acho que no meu livro eu quero trazer todo esse contexto de que, sim, existiram vários personagens que fizeram isso acontecer. A gente olha para Palmares como grande símbolo, e ele é o grande símbolo. A gente também tem que olhar para Teresa de Benguela, a gente também tem que olhar para Zacimba Gaba. Eu amo a história da Zacimba Gaba porque ela foi uma princesa que foi, ao chegar no Espírito Santo, ela foi reconhecida como princesa por todas as pessoas que estavam na senzala, e por conta disso ela sofreu punições e assédio, todo tipo de violência contra ela. E o que ela fez? Ela foi amassando uma pó de jararaca torrado e dando pro senhorzinho dela todo o tempo, até que ele morreu, ele caiu. E o que ela fez? Ela se tornou novamente uma líder, uma pirata que invadia os navios e libertava qualquer pessoa negra escravizada. Cara, essa história é maravilhosa. Essa história é maior do que qualquer série de Vikings, maior do que qualquer série de guerras medievais. Essa é uma história muito, muito fantástica. É genial. E no seu livro também, Ale, tem histórias que são para áreas fronteiras. Você fala da Mãe Nani, na rainha jamaicana, que é muito legal. Fala das revoltas em Colômbia. Colômbia é um país vizinho no Brasil e tem tanta luta contra a escravidão, contra a opressão do povo negro, quanto no Brasil. E o mais interessante, né? A Argentina, que hoje é um país que é muito elitista, que tem várias questões raciais fortes, né? É um país que só existe como nação por conta de uma figura negra também. Sim, Remédio del Valle, uma mulher que lutou na revolta da Argentina até hoje, ainda mais que agora tem um governo super extremista, racista e neoliberal e tal, vai ter essa dificuldade desse reconhecimento da Remédio del Valle, mas já tinha iniciado um processo ali para que ela se torne a figura central como Zumbi dos Palmares para o Brasil, uma mulher que lutou, que deu a vida para salvar as pessoas do exército argentino. E eu amo a história de Bentes Birró, porque assim, na cultura acadêmica, quando a gente vai falar da primeira revolta de escravos grandiosas, escravizados assim, na história greco-romana, a gente lembra de uma figura chamada Espartacus, né? Então sempre falava, Espartacus lutou pela liberdade das pessoas escravizadas, ele é um grande símbolo. E aí,
a gente esquece e poder falar para as pessoas que existiu e existe ainda um povo que se libertou da escravidão pela própria luta, pela própria constituição de um palenque, que é o equivalente a um quilombo, e esse quilombo foi tão imbatível que a coroa espanhola teve que falar, cara, se vocês são livres. Isso em 1626. Olha 1626 tem um povo livre, negro livre na América Latina, nas Américas. E esse palenque de São Basílio é um sonho meu visitar ele, porque ele existe até hoje, cara. Até hoje mantém a cultura das pessoas que se libertaram. E o líder dessa cultura, que fez a ponte para essa liberdade, chama Bencos Biorró. Às vezes, até mesmo para a gente que é brasileira, é uma crítica, porque a gente conhece muitos líderes fenomenais, grandiosos, maravilhosos, do próprio Estados Unidos, como Malcolm X, como Luther King, mas, cara, olha aqui do lado, porque os Estados Unidos tem uma história diferente, né? Então, quando você vai olhar para a história de senzalas, de palenques, de quilombos, isso aqui aconteceu mais aqui na América Latina, cara. E Bencos Biorró é esse nome que também representa o grande nome da nossa liberdade, um grande gênio, um grande guerreiro da liberdade negra mundial. E Ale, tem você está falando lá de 1600, 1800, tem umas coisas um pouquinho mais recentes que são muito boas também, né? Poucas pessoas sabem disso, é um debate, do que eu vou falar agora, acaba gerando alguns debates, que, assim, os Panteras Negras nos Estados Unidos, eles nasceram por causa do grupo, o Partido Preto Brasileiro, antes dos Panteras Negras, em 1900 e... A Frente Negra Brasileira? Isso, antes dos Panteras Negras. E os Panteras Negras que foram atrás e começaram a utilizar, só que aqui os homens usavam roupas brancas, os Panteras Negras usam roupas pretas até hoje, né? E é isso, a gente tem que começar a entender a nossa história e trazer cada vez a nossa história. E para você que está chegando agora, este é o Letras Pretas e hoje nós estamos conversando com Alê Santos sobre o livro Rastros de Resistências, Histórias de Luta e Liberdade do Povo Negro. Paloma, qual a sua pergunta que você tem agora para o nosso parceiro Alê Santos, já que você é a Paloma Santos? Boa, você levantou uma bola interessante, né? Porque Santos, né, não deixa de Sim. ser um nome muito simbólico nesse lugar de apagamento, né? Eu estava vendo a conversa, tá tão gostosa que eu tô aqui de ouvinte e tô vendo que você também é um nerd de mão cheia, no melhor sentido, games, você é roteirista, você é todo envolvido com audiovisual, e eu queria voltar um pouquinho na questão da representatividade, porque eu, enquanto uma mulher preta, tive que buscar em outras culturas o meu espelhamento. Para você ter uma ideia, na década de 90 não tinha nem produto para cabelo de mulher preta, né? Eu vivi essa época, eu vou fazer 39 esse mês, eu sei como é que é. Então eu acho interessantíssimo que às vezes o dinheiro é que faz a economia rodar, né? E eles entenderem que nós existimos, somos maioria, mas a minha pergunta é, a gente está numa fase pós-pandemia, que eu reparei isso, tá? Que eles, com Black Lives Matter, e com todo mundo dentro de casa, houve um debate e a televisão brasileira começou a descobrir a gente. Então eu sinto que existe agora um pouco mais de representatividade, existimos mais no cancioneiro, né, audiovisual, principalmente de TV aberta. Eu queria saber a sua opinião. Você acha que estamos no caminho legal? Porque tem a questão da caricatura. Muita gente não sabe o que é blackface, até um tempo atrás não era uma questão. O brasileiro agora está entendendo que essa caricatura não é legal. Eu queria saber um pouco da sua visão enquanto roteirista, nerd, você que é toda essa gama de beleza, né, da criatividade. Em que ponto nós chegamos nesse momento? Olha, eu vejo assim, Paloma, que eu vivi a década de 90, era difícil ser um nerd na década de 90. Eu vivi em Taubaté, eu vivi na terra de Monteiro Lobato, então a terra onde qualquer pessoa negra, não importa se ela é negra de pele clara ou uma pessoa retinta, é do Saci, onde todas as ofensas proferidas a tia Anastácia, ela proferida a gente, e você sabe, tipo, cabelo, a boca, tudo era ofensa. E a TV, ela não democratizava isso, porque você tinha poucas figuras ali, você tinha pessoas geniais como Jorge Lafon, mas naquela época ele não era enxergado como uma pessoa genial, né? Ele, na verdade, era utilizado para nos ofender também. Tipo, você é a Vera Verão, você é o Mussum, porque as piadas relacionadas ao Mussum
era também piadas de, olha, você é queimado como carvão. Então a gente estava nessa época. Não tinha muitos personagens que eu podia me conectar, assim, não chegavam muito nas pessoas. Eu lembro que um dos primeiros personagens que mudou a minha percepção, eu acho que mudou a percepção de todo mundo, vieram do rap, do hip hop. Meu primo comprava aqueles DVDs piratas de Black 2000, aquelas coletâneas. Imagina quando aquele garotinho nerd chegava na escola, todo mundo, seu Saci, não sei o que lá. Aí, de repente, eu abro a tela da TV de 29 polegadas, dou o play, tem 50 Cent falando, eu sou foda pra caramba. Mano, aquilo explodiu a minha cabeça. Eu andava com aquele band-aid igual o Nelly, andava naquele DVD, naquele Nellyville, a minha adolescência inteira, tá ligado? E toda vez que alguém dizia pra mim, você é o Cirilo, você é o caramba, eu sou o 50 Cent, eu sou o Nelly, eu sou o Usher, eu sou o Racionais. O que o Racionais fez na década de 90, a gente viu pessoas negras levantando a cabeça e batendo no peito, dizendo quem a gente era, tá ligado? Então, isso sim tem mudado, não por conta desse sistema mesmo, mas por conta de ficou mais fácil produzir conteúdo, né? Hoje um dos podcasts mais escutados no Brasil é o do Mano Brown. Olha pra você ver, aquele cara que na década de 90 diziam que deveria ser preso, que falava de crime, que não sei o que lá, hoje é um cara intelectual que entrevista grandes intelectuais. Então, aqueles 3, 4 personagens que apareciam na TV, hoje é Super Choque, hoje é Pantera Negra, hoje é o Juca, é o Max, é a Paloma que estão na frente de alguma coisa, mais que talvez seja pequeno. Olha para você ver o quanto os ativistas do MNU sacrificavam a própria vida para reunir 200 pessoas e talvez a gente consiga reunir 10 mil pessoas para falar de conteúdo. Tem vídeo meu que chega a 300 mil visualizações no Instagram. Mas o acesso das pessoas negras na sociedade, em entretenimento, ele não vem sem uma resposta. Ele não vem sem uma luta, ele não vem sem a resistência. A gente passou por um governo que mostrou essa resposta conservadora, reacionária, ao acesso de pessoas negras à universidade, ao acesso de pessoas negras na comunicação. Então, acho que a luta ela sempre vai continuar, mas eu vejo uma juventude que hoje tem um cardápio maior de pessoas para se espelhar, sabe? Eu gostaria de ser, ela tinha que... assim, meu ego, minha autoestima teria sido muito melhor se aos 18 aos 13 anos de idade eu tivesse alguém para chegar na escola e falar, não, mano, eu não sou esse cara não, eu sou um cara bonitão igual o Idris Elba, sabe, eu sou um cara muito talentoso como Lázaro Ramos, e hoje isso tem acontecido. Eu acho que a aceitação de pessoas negras, a beleza de pessoas negras, por mais que muita gente racista ainda questione, ela é mais aceitável. Eu vivi essa parada, parece que, até porque tem essa coisa de homem também, que esse olhar machista, porque homens envelhecem como vinho, que dizem, eu vivi isso, aquele garotinho que ninguém tava nem aí, e aí eu vou ficando mais velho, as pessoas vão gostando de mim, vão gostando do meu estilo, eu percebo que, tipo, existe uma aceitação em lugares que não aceitavam, mas isso vem com uma resposta, isso vem com uma luta, a luta ela vai continuar constantemente. Que você tá falando, eu tenho muito poder de fala nisso aí, porque cantei rap há muito tempo, fiz parte do DMN, então cantávamos a música do Racionais, Racistas Otários, cantávamos a nossa, H.Aço, a 4P, Poder para o Povo Preto, entre todas essas. Eu acho que a gente ainda tem muita dor, né, Lê? A gente ainda tem muito sofrimento. Então eu acredito que as novas gerações, elas devem vir agora aí já, tipo, tirando onda, sabe? Tipo você, mano, jogar videogame lá no Assassin's Creed, ou eu que adoro jogar outros jogos também, e começar a criar nossos jogos com os nossos personagens, igual acabou de sair Spider-Man, que é o pretinho lá, né, o Spider-Man pretinho, o branquinho. Então eu acho que o caminho é todo esse, né, Paloma? Eu acho sensacional. Eu vou vou ilustrar, vocês falaram muito de heróis, queria falar um pouquinho das minhas heroínas. A Tati Quebra-Barraco mudou a minha percepção, porque eu sempre amei o funk. E ela chegando, só que na época ela falava, tô feia, mas tô na moda. Hoje ela já entende que ela é uma gata empoderada, e eu também sou apaixonada com a Carol, de Linópolis, Carol Bandida, que ela fala, levanta a mina, olha pra cima. Eu acho que a identificação tá acontecendo, talvez um pouco mais por conta da democratização da internet. Mas, na minha opinião, falta muito ainda, mas estamos num caminho muito bonito, inclusive por conta de Alê Santos.
Os livros fazem isso também, é uma empresa muito forte. Ter os livros, a gente traz essas histórias, né? Não só esperar que fique nessa conhecimento coletivo de internet e redes sociais, mas o livro registra como um fato histórico acontecendo, né? Sim, eu acho até mais impactante. Esse meu livro, Rastro de Resistência, essa é a segunda versão dele, né? Que foi relançada numa nova editora. Mas a primeira versão, ela já está no clube de leitura da ONU. Então, é um livro brasileiro, escrito por um autor negro brasileiro que está em 36 universidades de países diferentes, sabe? Então, é um sonho ser um autor que está sendo estudado e lido para fora do Brasil enquanto eu estou vivo. Isso é uma coisa que estou consegui chegar. Ele já está em algumas bibliotecas de escola pública do estado de São Paulo. Isso, para mim, é muito mais poderoso do que ter um vídeo espalhado na internet, porque eu estou falando de educadores formando novas crianças, novos jovens, que já vão crescer com aquele repertório que eu não tive no passado, sabe? Que não vão precisar se reconstruir na fase adulta, porque eles já estão se construindo na infância. Então, isso é muito especial para mim. Especial para mim, tô emocionadíssima, acredito que para todo mundo que está aqui. E essa conversa maravilhosa, a gente está chegando no finalzinho, mas antes de acabar, nós vamos para o nosso bate-letra. Bora. E aí, eu queria começar esse bate-letra com uma pergunta. Defina o seu livro em uma palavra. Resistência. E agora eu vou fazer a minha pergunta. Defina-se em uma palavra. Ficcionista. E, para encerrar, qual a conexão entre essas duas palavras? A ficção, isso aí foi uma coisa que o Emicida uma vez me disse, Ali, vai para a ficção porque é na imaginação que a gente vai construir o império cultural das pessoas negras nesse mundo, sabe? Então, para mim, a ficção é o lugar onde a resistência vai acontecer na mente das pessoas. Sensacional. Chegamos ao fim de mais um episódio do programa As Letras Pretas. O Alê, queria muito agradecer a sua generosidade, dividir com a gente a sua escrita, o seu pensamento com a gente. Exatamente. Quero agradecer muito a você também, Alê. Quero agradecer ao Juca, que foi nosso debatedor, que já veio ali. Você viu que ele chegou afiado, né, Alê? Obrigado, Juca. Um beijo no seu coração, meu querido, por essa leitura afiada, sensível e potente. Valeu, Max. Muito obrigado. Paloma, maravilhoso papo. Alessandro, você é fantástico. Acho que o seu livro é um presente seu para nossa geração e para o futuro também. É um legado muito importante para as crianças, para os jovens brasileiros do mundo inteiro. Parabéns mesmo. Eu que agradeço, assim, poder falar dessas histórias é um privilégio. Eu acho que ele nem é um presente meu, é um presente das pessoas que viveram essas histórias, assim, para toda a comunidade negra, sabe? Ele é um livro que ele não se predispõe a querer ensinar como uma enciclopédia grossa, ele predispõe a você a provocar as pessoas a procurar cada vez mais a sua própria história, por isso que ele é um rastro de toda essa resistência. Muito obrigado por essa conversa, por lisonjeado demais, assim, de poder falar com essa escuta tão gostosa, tão carinhosa, assim, com que é algo que é a minha vida, que é a literatura. Sensacional! Obrigada mais uma vez. E você que nos ouviu até aqui, fica o convite. Leia o livro Rastros de Resistência, Histórias de Luta e Liberdade do Povo Negro. Compartilhe esse episódio e siga com a gente nessa jornada. Letras Pretas é um espaço de escuta, reflexão e celebração da escrita preta. A gente se encontra no próximo programa. Um beijo no coração. Até lá. Tchau. Você ouviu Programa Letras Pretas. Uma apresentação da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, e da Núclea. Apoio Cultural. Shopping Pátio Paulista.